Fala pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje eu queria abordar um assunto bem importante aqui com vocês, né? Principalmente conforme vai crescendo esse mundo fitness, né? Conforme vai crescendo o mundo da estética aqui no Brasil, né? O fisiculturismo e etc, né? Cultura, né? Do corpo, né? E a questão que eu queria abordar aqui com vocês é a estética, né? Se realmente a estética ela importa pro combate, né? Por uma situação de defesa pessoal, por uma situação de até mesmo de luta, enfim, quando a gente fala de esporte, né? E, e assim, antes de começar, tá? Eu gostaria assim de afastar qualquer estereótipo de qualquer tipo, né? Sobre qualquer tipo de físico, né? Eu vou abordar os físicos mais todos os físicos possíveis, tá? Desde o cara perfeito esteticamente falando, né? Até o cara que vai até obeso, né? Eu não vou usar a divisão oficial assim de MC, né? A divisão oficial das organizações de saúde, mas eu vou abordar assim explicando, né? Cada um, né, desde o cara mais perfeito, assim como o cara mais obeso ali, né? O que tá com a saúde mesmo assim comprometida, né? Vou mostrar as vantagens e desvantagens, né? De cada um. E se realmente assim a estética, né? A estética corporal, a estética física, né? Ela vai realmente importar, tá? Primeiro dos físicos que a gente tem, tá? Que a gente já vê assim como atualmente, né? O perfeito, né? Entre aspas, é o dos fisiculturistas, tá? Eu pratico musculação, né? Já faz 3 anos. Tive assim, digamos assim, foi o esporte assim que eu, esporte mesmo que eu me achei, tá? Foi a musculação ali, né? Ganhar um peso, etc e tal. No início eu não gostava, tinha exatamente esses preconceitos, né? Tirar esses estereótipos, assim, todo bombado não serve, né? O cara grande, sei o quê. Então por isso que eu falo, assim, de tirar os estereótipos, inclusive o estereótipo do cara magro, tá? É simplesmente racional, o mais racional possível. O, vantagens e desvantagens de cada um, tá? Principalmente relacionado a aspectos físicos. Eu vou abordar alguns mentais aqui, mas principalmente aspectos físicos. E o primeiro que a gente tem é o do fisiculturista, né? Aquele cara esteticamente perfeito, né? O cara que tem volume, que tem definição, tem densidade, enfim, né? Um cara aí com percentual de gordura bem controlado. Às vezes, né? Falando assim, né? A maioria dos casos, né? Fisiculturista. A maioria dos casos com utilização de medicamentos, né? Vocês sabem, né? As famosas bolas, são as bombas, né? Que o pessoal fala. Existem alguns naturais, mas se nota que realmente não tem o mesmo físico, né, de um atleta hormonizado, né? É um dos poucos esportes onde o doping ele tanto é ignorado como ele é incentivado até. Existem esportes que tem doping também, tá pessoal? Não vamos ser ignorante aqui, mas né, esse aí é exacerbado assim, né, com um leque, enfim, de drogas ali para serem usadas, tá? As vantagens desse físico, tá? Cara, um fisiculturista, ele vive praticamente para aquilo, tá? Ele vive praticamente para o físico dele. Existem associações, existem, eu vejo alguns, né? E assim, não se engane, muitas vezes assim, 1%, tá, dos caras que conseguem fazer uma associação ali entre o físico e e algum esporte como luta, tá? Mas mesmo assim, uma ou outra não vai ser tão eficiente. Tá? Ele vai ter coisas que se precisam para um combate que o físico pode muitas vezes, o tipo de físico dele muitas vezes pode atrapalhar. Não pela força, não pelos músculos, tá? Não vamos ser idiota que sim, uma das vantagens do fisiculturista, né, do cara que treina musculação, é ser forte. O cara é forte, até porque ele usa recursos. Então, não vamos ser assim estúpido, né, de falar que não, isso não importa, importa. Tá? Isso vai fazer uma diferença. Se o cara também for mais alto, etc e tal, né, ele vai ter mais peso. Isso vai fazer uma diferença enorme, tá? Num caso, por exemplo, que, sei lá, tu encontra alguém alterado, por exemplo, e tem esse tipo de físico, né, tu vai estar em desvantagem.
E as vantagens que ele tem é justamente essa força, tá? Ele vai ter alguns aspectos de condicionamento, porque dependendo do treino que ele fizer, ele vai estar condicionado muito mais que muitas outras pessoas. Se ele tiver treino de técnica, já vai ter outra vantagem. Então, não estamos falando daquele atleta exclusivamente profissional, estamos falando de uma pessoa que vive o estilo de vida, tá? Possivelmente tem aquele físico, mas não necessariamente tá. Existem aqueles atletas que estão vendo só para aquilo, tá? Já esqueceram luta, já esqueceram outras coisas, o peso vai influenciar, eles não podem fazer outra coisa a não ser fisiculturista. E tem aqueles que estão vivendo o estilo de vida, tá? Que são muito parecidos, mas nunca vão competir num nível assim de fisiculturismo profissional, enfim, né? No âmbito das competições ali. E esses caras têm essas vantagens, tá? Condicionamento aeróbico é uma desvantagem, porque ele não vai ser tão bom assim, mas vai ter algum condicionamento se ele treinar para aquilo ali, tá? Mesmo tendo peso. Eu sei porque eu também já pesei bastante, assim, já pesei uns bons, eu nunca competi, tá? Nunca botei um físico estético nesses padrões, né? Mas eu conseguia mesmo com um peso alto ter um bom condicionamento, então eu imagino que sim, com o peso deles dá para ter um bom condicionamento aeróbico mesmo assim, tá? É ignorância a gente falar que eles só servem para aquilo, não tem força, não sei o que, por isso que eu falei de tirar estereótipo, tá? Então, as vantagens deles são essas que eu falei, e as desvantagens é o condicionamento aeróbico, né? Agilidade pode ser também, apesar de que existem, né, certas pessoas que mesmo com tamanho vão ter uma certa agilidade, mas igual vai influenciar, tá? Menos agilidade, são essas duas desvantagens aí. Depois a gente vai ter ali um cara meio termo, né, entre o cara mais fraquinho, né, um cara mais ali com um percentual de gordura ali um pouco maior, né, um pouco mais normal, digamos assim, mas vai estar forte, tá? Ele vai ter alguma, ele treina musculação, né, pode até usar ou não alguma coisa. E as vantagens e desvantagens vão ser praticamente as mesmas, só que em graus diferentes, né? As vantagens vão ser menos potencializadas e as desvantagens também não vão influenciar tão fortemente assim na eficiência, né, do combate. E depois ali a gente vai ter o cara um pouco mais magrinho, tá? Vamos chutar aí uns 70 quilos por aí, tá? Vamos botar assim numa média aí. O cara até pode ter uma força que outra, um cara que pratica calistenia, por exemplo, etc e tal. Ele vai ter força, sim, mas para movimentos focados naquilo ali, né? Para movimentos da calistenia, é bom para fugas, por exemplo, né? Caso seja necessário, porque ele vai ter movimentos com articulação mais forte, né? Com articulação acompanhando junto, não vão ser movimentos isolados para grupo muscular, não, é um movimento em conjunto, né? Então, vantagem, tá? Ele vai ter uma certa força, não tanto quanto os outros, né? Para levantar peso, né? Mas ele vai ter uma certa agilidade, tá? Ele vai ser ágil. Se ele treinar aeróbico também, tá? Vai ser um potencial. Vamos botar em níveis de aeróbico, tá? Aeróbico médio, baixo, médio e alto, tá? Então, eu acho que ele estaria ali entre o médio e o alto, tá? Se ele treinar direito ali, porque ele já pesa pouco, então ele vai ter essas questões. Desvantagens: força e peso, tá? Ele não vai ter tanta força assim, tá? E justamente força no sentido de resistência, digamos assim, tá? Por causa do peso. Os dois vão estar meio interligados, porque querendo ou não, cara, eu já vou mostrar essa relação quando eu chegar lá no obeso, tá? O... Porque, tipo, o cara ele pode ter peso, mas ele também ao mesmo tempo tem força, entendeu? É aquele cara assim que, tipo um powerlifter, entendeu? Então, é um peso junto com força, tá? Não é esteticamente falando a melhor coisa que tem, entendeu? Mas igual, influencia no combate, isso é fato. Tem vários vídeos ali na internet, tipo, aqueles caras um pouco mais grandão, tem luta, inclusive, vocês podem procurar a luta do Minotauro com o Bob Sapp, que é um cara muito grande, tá? É acima da média, mas já dá pra ter uma noção por ali. O cara não tem nenhuma visão estética assim muito boa,
mas ele não tem aquele físico estético, né? Aquele físico de fisiculturista. Mas o peso dele influenciou demais ali na luta. Vocês podem ver que se fosse um cenário real, né? Se fosse um cenário real ali, dependendo do que, não conheço, né? Se o Minotauro tem algum conhecimento, mas né, se ele fosse só com aquele conhecimento ali, mesmo o Minotauro sendo um lutador, né, profissional, ele estaria muito lascado, tá? Porque isso influencia demais. Tanto é, pessoal, que senão não teria divisão de peso, né? Vamos ser claro aqui. Então ele não vai ter essa vantagem por conta do peso, tá? Vocês podem ver também outro cara pesado que... Isso aí só para comentar, assim. Outro cara pesado é o Theodor Lesnar, alguma coisa assim, eu acho que é o nome dele. É um cara russo, não sei, é alguma parte oriental lá. Que o cara é bem pesado, tá? Ele parece até um fisiculturista, mas obviamente não chega nem perto dos físicos de um bodybuilder. E é um lutador, tá? Ele lutou inclusive com... Bom, não vou me lembrar agora, mas lutou e perdeu, tá? Com um cara também peso pesado, mas que não tinha a mesma estrutura que ele, né? Mas era peso pesado também, né? E... Enfim, ele vai ter essas desvantagens, né? O calistênico, vamos botar assim, né? O cara é um pouco meio termo ali entre o cara mais fortinho, o fisiculturista, e tem o calistênico, né? O cara um pouco ali nos 70 quilos, por aí. Aí já vamos pegar o cara mais magro, tá? O cara magro, baixinho, o cara um pouco mais franzino. Esse cara aí vai ter muitas desvantagens, tá? A gente já vai começar indo nas desvantagens. Porque, cara, se ele não treinar, tá? E mesmo que ele treine, ele vai ter um certo nível de força, tá? Mas se ele não treinar, ele já vai ter essa desvantagem. Não vai ter força. Aeróbico ele até pode ter, mas só para correr, entendeu? E muitas vezes tu não tem essa opção, tá? Por exemplo, vários inimigos, enfim, vários adversários. Resistência também não vai ter. Então, meio que assim, ele quase tem mais desvantagens do que vantagens, né? A vantagem dele é aeróbico, agilidade e quase que só, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de aspectos unicamente físicos, tá? Não estou tocando no assunto ainda de mentalidade técnica, né, etc e tal. Eu vou meio que comparar depois o que é necessário para um combate para conseguir encaixar as peças aqui. Então, ele praticamente só tem desvantagens, tá? Algumas vantagens, umas duas, e o resto é tudo desvantagem. E depois a gente chega, né? Ou seja, a gente está terminando com os dois piores possíveis, tá? Então, o último aqui é o obeso, tá? Quando eu falo obeso, não é aquele cara um pouco mais cheinho, nada assim que dá um treino, etc. Não, eu tô falando um obeso ruim assim mesmo, tá? Já não tá saudável, sabe? Tem as divisões lá, obeso grau 1, grau 2, grau 3. Mas a gente até pode abordar ali, tipo, um cara a partir dos 100, 110 quilos ali, precisando gordura, tá? Sem treinar, sem nada, sedentário. E pra cima, tá? Então esse cara, assim, ele vai ter a vantagem dele é praticamente o contrário do magrelo franzino, tá? Do franguinho lá. Ele ele vai ter um certo nível de força, não no nível, né, dos outros que treinam. Condicionamento aeróbico do cara provavelmente tá uma porcaria. Agilidade também. Mas ele vai ter essa vantagem com o peso, né, a força, né, e na verdade é que nem é praticamente isso, né? A agilidade do cara ele não vai ter, o aeróbico ele não vai ter, é praticamente o contrário do cara mais magro, né? O que a gente precisa, né, para um combate, né? Principalmente para a situação real, tá? Assim, eu não vou muito pro lado do esporte da luta, não que eu não goste, eu gosto, tá? Mas eu acompanho muito pouco, eu sou um cara assim muito que quando eu tô vendo luta eu sempre tento puxar para sardinha, ou seja, sempre tento puxar pro lado da autodefesa. Eu não consigo ver sem ter uma aplicação real. Tá? Até porque muitas vezes não existe, não tem, assim, a situação de rua é muito diferente de uma situação de ringue, entendeu? É completamente diferente.
Tem vídeo, inclusive, de lutador que faleceu já, não lembro agora o nome, mas de lutador grande, famoso, né, de MMA, que apanhou por uma magricela, por exemplo. Então, desde esse tempo, assim, tipo, assim, eu tento puxar sempre pro lado, assim, da autodefesa, sabe? Porque o magricela foi lá, pegou um pedaço de pau, deu na nuca do cara e... Foi no amigo do cara, eu acho, nem lembro se foi no lutador, acho que foi no amigo do lutador. Deu na nuca, o cara apagou, entendeu? Então, rua é assim, cara, rua não tem regra. Mas, beleza, vamos abordar a questão do que se precisa para o combate. Eu numerei algumas aqui, que eu achei o mais importante agora. A gente pode discutir assim, né, pode discutir, né, o que se pode adicionar, o que se pode tirar, enfim, né. A princípio aqui não tem nada assim que se possa tirar, mas algumas podem se adicionar como meio que um adicional, como um complemento ali, né, como uma coisa talvez faça uma diferença, né? Então a primeira coisa que eu enumerei aqui foi agressividade técnica. Tá? Cara, agressividade e técnica são essenciais, tá? Para um combate de rua, tá? Para uma situação de rua. Cara, se tu não tiver agressividade, tu vai congelar, tá? Tu vai congelar que nem uma guria, que nem uma mulher, muita mulher congela, né? Tu não vai saber o que fazer, vai ficar naquele discurso meio pacífico, não, sai fora, não sei o quê. E, e tu não vai conseguir reagir, por mais que tu tenha técnica, tá? Porque tem muita gente que tem técnica e que não consegue reagir porque congela, né? Aspecto psicológico, né? Mental. São as duas coisas mais importantes, tá? A técnica, porque até a agressividade muitas vezes supera a técnica, porque se o cara não tiver agressividade suficiente, o outro acaba tendo, e ele falhar numa técnica, a agressividade vai superar, entendeu? Então não adianta também falar que tu precisa canalizar, né? Agressividade controlada, tu precisa canalizar aquela agressividade. Então tirar ela completamente, em nome da técnica, nem pensar. Tu tem que aplicar as duas coisas, tá? As duas coisas. Depois, a resistência aeróbica moderada e a força. E daí a gente já pode ir encaixando quais vão ser mais vantajosos, tá? Até a gente chegar lá na conclusão. São super importantes, tá? A resistência aeróbica moderada. Por que eu botei moderada? Até pode ir de leve para moderada, tá? Cara, a situação de rua não dura mais que de 10 a 30 segundos no máximo, tá? Uma situação de briga. Tanto pela situação em si, tá? Pela conjuntura, como porque tu e o outro também querem que não dure tanto, sabe? Não, porque aquele momento ali é de uma tensão total. Não tem controle, não tem nada ali que controle vocês dois. Então, tu só quer nocautear rápido, só quer se livrar daquela agressão de uma vez e voltar pra tua casa. Tá? Então, tu não vai ficar horas e horas ali trocando soco, que nem num ringue, round 1, round 2, esquece, cara. Isso aí tu não quer de jeito nenhum, tá? Numa situação de rua, principalmente se envolve covardia, né? Que é o cara ir com os amigos, pegar um, dois, três caras ali e, ir pra cima de ti, né? Força é super importante, tá? Tanto força explosiva, que a força tem, né, diferença de forças. A força explosiva, que é para ter um bom golpe, tá? Como aquela força de resistência vinda também do teu peso e do teu treino, né? Vai ser mais difícil de te movimentar, vai ser o cara te movimentar, entendeu? Tipo, te derrubar, etc e tal. Então, essas duas coisas também são muito importantes. E a gente parte para os mentais, tá? Esses são os principais físicos, né? São quatro no total. Desculpa, três, né? Agressividade não é físico. Enfim, pode vir tanto biologicamente quanto vem da mente, enfim, né? Tem duas origens aí. E alguns outros aspectos, né, que já são mais mentais, né, que é controle emocional em situações de estresse, mentalidade de combate e estratégia, tá? Que é popularmente chamado em termo em inglês de Battle IQ, né?
QI de batalha, né? O cara que é esperto, tem malandragem, né? Normalmente quem praticou muito arte marcial já sabe, entendeu? O cara consegue prever o movimento do cara, mesmo em situação, e aí entra a importância do controle de estresse. Então, nesse aspecto, nesses três aspectos mentais, nada do físico praticamente vai meio que encaixar, entendeu? Porque o cara ele pode ser, por exemplo, um calistênico de 70 quilos, tá? Ele vai ter as desvantagens físicas, mas se o adversário dele não tiver as vantagens mentais e tiver as vantagens físicas, o calistênico ele consegue virar o jogo, tá? Enfim, por N situações, tá? Por N meios, digamos assim, né? Então, tendo a esperteza ali, tendo a calma em situação, uma situação estressante e sabendo aplicar direito, né? Tendo a técnica e tudo. Inclusive eu falei três, né? Não, desculpa, são duas vantagens físicas, tá? Dois aspectos físicos. Técnica não é aspecto físico. E então ele consegue virar o jogo, sabe? Já se o cara ele não tiver, né, essas três coisas, tu vê assim muitas vezes muito cara grande congelando, por exemplo. O cara ele não tem simplesmente essas três condições mentais, entendeu? Ele não tem a mentalidade de combate, ele não tem o controle de estresse. Essas três até estão meio que interligadas, tá? Dá pra fazer meio que interligar as três coisas, mas não é o assunto do vídeo. Então tem, cara, sabe? Antigamente, como o jiu-jitsu era muito misturado com a musculação, normalmente os caras eles já vinham com os dois, sabe? Eles já vinham com muita força, né? Eles já vinham, né, com os caras grandes que lutavam, né? Tanto é que teve a época lá dos pitbull, né? Alguma coisa assim, que os caras eles saíam pra brigar, né? Saíam pra brigar. E realmente ali o cara aí ele vai ter todas as vantagens possíveis, né? Então, né, sabendo disso, por exemplo, o franzino, se ele tiver essas três coisas, ele pode até virar, tá? Até mesmo o obeso, tá? Ele pode até virar esse jogo, apesar de que nesse caso também não vamos se iludir que só aquilo ali vai fazer milagre, só os aspectos mentais vão fazer milagre. Porque, por exemplo, quando eu digo mentalidade não é burrice, tá? Não é aquele discurso motivacional falso de coach que, não, tu é magro, mas tu consegue derrubar o cara com técnica, etc. Não, tem um momento em que a técnica já não vai funcionar. Porque o cara simplesmente não tem força, tamanho para bater um cara com 100 quilos de músculo, sabe? Daí ele vai ter que achar outros meios. Tá? Mas tendo essas três coisas ele poderia sim, tá? Por exemplo, armas improvisadas, etc e tal, tudo para defesa, tá? Não é apologia à violência isso aqui não. É tudo para defesa, até porque ele está em desvantagem. Então, se ele tem essas três coisas e o outro não, daí já muda um pouquinho o jogo. Tá? Tipo um cara que pesa 50, 60 quilos, sabe? Baixinho. Então, um obeso que mal consegue se mexer. Se bem que o obeso, nesse caso aí, batendo num cara de cento e poucos quilos, ainda tem um pouco mais de vantagem, talvez. Tá? Muito pouco. Bem pouquinho mesmo. Mas enfim, tá? Aí encaixando as peças. Quais são os três melhores. Quais são os melhores físicos, né? Acabei já entregando aqui. Cara, praticamente os três primeiros, tá? Mas lembrando que o melhor de todos, tá? Na verdade, assim, eu ponho em ordem de prioridade o seguinte, eu inverto, tá? O do fisiculturista, tá? Pro cara que ele é grande, tá? Tem ali um percentual até certo de gordura, não tem aquele físico perfeito, mas é forte, tá? Que chega mais ou menos ali perto do que eram os jiu-jiteiros lá do passado, né? Que faziam tanto musculação quanto o jiu-jitsu. Esse seria em primeiro, né, o top um assim, para o combate, porque ele mistura muitos aspectos, e se misturar os aspectos mentais, né, tá em uma vantagem muito extrema,
né, de proteção de si mesmo. Depois vem o calistênico, tá? Porque ele já vai ter outros aspectos ali que que vão influenciar também bem, junto com os atributos mentais, melhor ainda. Depois vem o fisiculturista, né, o físico de um fisiculturista. E por que eu botei ele em terceiro? Entendeu? Não é por preconceito nem nada. É porque justamente o físico dele acaba se voltando muito para estética, tá? Não é que é só estética, mentira, isso aí não é só estética, o cara tem força. Mas se tu não juntar a mentalidade ali, cara, aquilo ali infelizmente não serve pro combate, tá? Se tu juntar, ele até fica par a par com o jiu-jiteiro, tá? Se tu misturar a mentalidade, até fica par a par. Mas normalmente não junta, tá? É muito raro tu ver. Como eu falei, é 1%, 2%, sei lá. E depois nos dois últimos ali fica, né, fica o franzino e o obeso, tá? Eles continuam ali no patamar não tão bom assim, né? No patamar mais baixo possível. E, e no final das contas a gente vê que, tipo, a estética, né, ela não acabou não importando demais assim pra questão do combate, sabe? Porque, cara, se tu tiver estética, não tiver técnica, não tiver agressividade, não tiver mentalidade, não adianta, tá? Tu não vai saber reagir, se tu for aquele cara com discurso de não violência, que também, como é que eu posso dizer, não é o que não é o que eu prego aqui, tipo de violência gratuita, mas ao ponto de não reagir, né? Ao ponto de se entregar, ao ponto de, de não saber quando reagir também, né? Tanto para ti quanto para pessoas próximas de ti. Tu só serve para estética, cara, entendeu? Então, tipo, aí sim é um serviço só para estética. Não digo aqui que ter um corpo estético ou não, tipo, um fisiculturista é ruim ou não. Não é esse o ponto, tá? Isso aí vai de cada um. Se tu quer ter, o problema é teu, vai ter, vai fazer o que tu precisa fazer para ter. E se tu conseguir juntar as duas coisas, melhor ainda. Fica ali para a par com um jiu-jiteiro, né? E enfim, né? Eu acredito que seja isso. Tipo, tu vê ali que nesse quesito a estética não vai importar tanto, tá? O que importa mais ali é a força, performance, peso, altura, treinamento. São essas coisas que mais vão pesar, assim. Entendeu? Então, o pessoal vai, não, eu vou ficar grande, estético e pouca. Vai ter muita gente que vai ter medo, assim. Só que quem sabe, entendeu? Quem, por exemplo, bandido, vagabundo, o cara agressor, enfim, o bêbado, né? Os caras que já têm tendência, assim, a violência, tendência para violência pro mal, o cara ele vai olhar no teu olho, mesmo que tu seja grande, entendeu? Mesmo que tu seja estético, ele vai ver que tu não tem predisposição para aquilo, que tu não quer aquilo ali, e ele vai te intimidar de um jeito ou de outro, entendeu? Ele vai usar os meios que ele tiver, sejam legais ou ilegais, ou usar os meios até ilegais, né? Porque ele já te intimidando, ele já sendo o agressor, ele já vai estar incorrendo em ilegalidade, né? Então, ele vai perceber, entendeu? O cara ele vai olhar, o cara que é frio, sabe? O cara ele vai olhar no teu olho e vai saber. Então, assim como ele vai saber quando que o cara é perigoso, entendeu? Quando o cara tá disposto a se par a par com o cara, entendeu? Mas pro lado do bem, entendeu? Para se defender, para defender os outros. Então, eu acho que o mais importante é isso, cara, entendeu? Não é questão estética, tamanho importa, tá? Importa sim, e muito, tá? Mas não é esse tamanho que é pregado assim hoje, tipo, com mídias sociais, com os shapes, né? Com Instagram lá, o cara se mostrando o tamanho, as bombas, não sei o que e tudo. Se o cara não tiver alguns aspectos assim, ele vai se dar mal, tá? Mesmo sendo grande. Então eu acredito que seja isso, tá? No final é realmente isso, não é tanto a estética que importa, tá? Não é ignorando assim, não é falando mal que quem tem um corpo estético, quem faz físico, quem é fisiculturista, quem, enfim, né, treina na academia para isso, é inútil, né? Faz o que tu quiser da tua vida.
Mas é fato que se não tiver, né, esses fatores, a estética acaba não importando muito. Então, então no final é isso aí. Tá? Se vocês gostaram aí do vídeo, deixem um gostei, né? Comentem, se inscrevam aqui para receber mais coisa. E é isso aí, pessoal.